Boa noite. Tá tudo bem? Tudo certo? Que bom, o bom é estar aqui mais uma vez, mais um domingo, nessa noite maravilhosa que o Senhor preparou. Esse foi o dia que o Senhor fez. Então nos alegremos nele. Eu gostaria de iniciar o culto dessa noite lendo com você o livro de Salmos. O número é o 126. Louvado seja o nome do Senhor. E vai dizer assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a esses. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelos quais estamos alegres. Trazei-nos outras vezes, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes da água no sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo contigo os seus molhos. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Em suma, em resumo, não desista, persiste, pregue a palavra, em tempo, em fora de tempo, fala do amor, fala do Evangelho, fala de Cristo, continua orando, continua apresentando, continua insistindo, insista, independente do tempo que já passou, independente do tempo que está por vir, a palavra de Deus ela é fiel, e ela diz: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. E é molho, vai lançar pequena semente, mas a colheita vai ser grande, e eu fico imaginando, eu fico vendo, trazendo aqueles molhos pesados, aqueles molhos cheios, verdes, aleluia. Então continua insistindo, e hoje é dia de nós nos lembrarmos disso, hoje é dia de falarmos disso, de evangelizarmos, de levarmos a palavra, de levarmos a semente, mesmo que seja com dor, mesmo que seja com angústia, com aflição, mas semeie, que você ainda verá, você ainda trará nos seus ombros os molhos dessa colheita. Amém? Você crê assim? Então diga graças a Deus. Ixi, diz graças a Deus. Aleluia. Oremos ao Senhor. Grande Deus e eterno Pai, Senhor, o Senhor é bom, grandes coisas o Senhor fez a nós, Senhor. Assim como nós lemos aqui nesse salmo, que os gentios, as pessoas que não conhecem, olharam para eles e disseram: grandes coisas fez o Senhor a esses, por isso eles estão alegres. Pai, nós estamos aqui nessa noite alegres, Senhor, porque grandes são os seus feitos às nossas vidas, Senhor, e não há feito maior, ó Pai, do que a certeza de em breve estarmos contigo, Senhor, e a certeza que o Senhor já está conosco nessa noite, alegrando os nossos corações, trazendo paz para as nossas almas. Ah, Deus amado, Deus de poder, e nessa noite que nós viemos aqui, Senhor, para apresentar a Ti o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração. Ah, Deus, não para nos
aparecermos, mas porque o Senhor é um Deus que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação. O Senhor merece o melhor louvor. Deus, eu peço a Ti que receba nessa noite a nossa adoração, receba nessa noite a nossa oferenda, a oferenda dos nossos lábios, Senhor. Deus, receba a nossa vida, Senhor, como Senhor, Deus, a maior adoração a Ti nessa noite, ó Pai. E eu já Te agradeço, porque eu entendo, eu sei que enquanto nós Te adoramos, o Senhor cura as nossas enfermidades, o Senhor trata as nossas dores, as nossas feridas, Senhor. Deus, então, ó Pai, toda inquietação, que toda angústia, toda aflição, Senhor, toda preocupação fica de fora agora, e que nós possamos estar livres e dispostos, e que Teu Espírito Santo tenha liberdade de fluir em nosso meio, Senhor, para que nós possamos Te adorar na beleza da Tua santidade, Senhor. E nessa noite, como o Senhor tem feito, Senhor, todas as noites que nós nos apresentamos diante da Tua face, o Senhor fala conosco, e que o nosso coração esteja apto e pronto para ouvir o Teu falar. Deus, que a Tua palavra entre os nossos ouvidos e desça ao nosso coração, e que amanhã ainda, Senhor, nós possamos colocá-la em prática e darmos frutos, Senhor, para glorificar o Teu reino, para glorificar o Teu nome. Nós Te bendizemos, Senhor, nessa noite, engrandecemos a Ti nessa noite, porque o Senhor é grande, é tremendo, é poderoso, o Senhor é fiel, Senhor. E nós queremos agora, Senhor, aplaudir a Ti com força, porque o Senhor é Deus poderoso, aleluias. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós temos, né, Senhor? Nação Santa, somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós temos. Nação Santa, nós somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou, a perseguição não parou, a igreja. Saúde, amada igreja, na santa paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus para a nossa meditação nesta noite. Zacarias capítulo 1, vamos ler até o versículo 6. Olha o que diz aqui: no 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Beraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor se irou fortemente contra os vossos pais. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor dos exércitos, tornai-vos para mim,
diz o Senhor dos Exércitos. E eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. E não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão? E os profetas, viverão eles para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu ordenei aos profetas, meus servos, não alcançaram os vossos pais. E eles voltaram e disseram: assim como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos tratou. Oremos. Obrigado, meu Deus, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito que sempre nos aconselha, que sempre nos traz uma palavra de revelação para a gente caminhar em entendimento completo, para que a gente não se perturbe em dias difíceis, mas tenhamos a certeza para onde ir, sabendo que o Teu Espírito nos guia pelo caminho santo da verdade, que a Tua palavra nos conduz, através do Espírito que fala conosco, e nos leva para os lugares mais altos da Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Hoje nosso culto de missões, a gente já ouviu aqui o nosso presbítero Jair fazendo a abertura no culto, dizendo que para aquele que leva a preciosa semente, gemendo e chorando, traz a colheita. Traz a colheita, porque a garantia da colheita é Deus quem dá. Nós fazemos a nossa parte, não é verdade? Que é semear a palavra do Senhor aos corações, e a terra que é terra boa sempre dá uma colheita excelente. Então, muitas vezes a semente cai em terras difíceis, de difícil acesso, mas quem vai fazer a obra é o nosso Deus. Amém, queridos? Deus, tudo que Ele faz é por um propósito. E o propósito começa ainda no jardim do Éden, para que quando Ele promete o Cristo, quando Ele promete que da semente da mulher seria levantado um que pisaria a cabeça da serpente, no capítulo 3 de Gênesis. E toda a Bíblia só faz referência a uma pessoa, tudo ela converge para Cristo. Todos os capítulos, cada livro da Bíblia é conduzido para o propósito, para chegarmos em Cristo. Nós vemos que a promessa que é feita a Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, é que dele seria feita, através da sua família, melhor dizendo, que todas as famílias seriam abençoadas. Porque na família de Abraão nasceria o Cristo. E Cristo é a razão de tudo. E nós vemos que a família de Abraão ficou 430 anos no Egito, não sempre na grande servidão, mas no final dos dias ali, no Egito, eles se tornaram um escravo mesmo. Era muito terrível a vida deles ali no Egito. E Deus então, ouvindo o clamor deles, Deus vai levantar um libertador, mas esse libertador já faz parte de um propósito que Deus tem para tirá-los do Egito e colocá-los na terra que mana leite e mel. E qual o propósito deles
deles habitarem nessa terra especial. O propósito é para que eles fossem luz das nações. O propósito é para que eles anunciassem Cristo, anunciassem a salvação, anunciassem o amor de Deus. Porque foi com amor que Deus tirou eles do Egito. Foi com amor que Deus conduziu eles pelo caminho do deserto. Foi com amor que derramou ou que cuidou deles na fome, na sede, na fome, o pão do céu, o maná. Na sede, água da rocha. Para que eles tivessem consciência de um Deus cuidadoso. Para que eles tivessem consciência não apenas de um Deus distante, mas de um Deus presente, que estava no meio deles. Então tudo isso que Deus realizou no caminho do deserto, tinha um propósito: que eles o conhecessem, que eles fossem íntimos desse Deus tão grande. Mas nós vemos que eles não entenderam isso. E durante o período em que eles habitaram na terra de Israel, sempre Deus levantou alguém para instruir. Sempre Deus levantou profetas para falar com eles, para direcioná-los, para fazer com que eles entendessem a razão deles estarem ali, a razão deles estarem habitando naquele tempo, naquela terra boa, naquela terra fértil, naquela terra produtiva, riquezas, bem-estar, prosperidade. Mas não era para ficarem apenas nisso, era para que eles levantassem e dessem testemunhos de quem era Deus, do que Ele iria fazer nas nações. É para que eles tivessem entendimento correto. Amados, assim é conosco. Nós precisamos entender por que nós estamos aqui. Nós precisamos entender por que nós estamos vivendo nesta época difícil. Mas sempre foi. Sempre em todas as gerações passaram por problemas e dificuldades. Nós cantamos aquele louvor aqui no início. Ninguém parou a igreja. Mas a igreja sempre foi perseguida. A igreja do Senhor sempre sofreu, perseguições por reis, por nações. E ela continua. Ninguém para. Ela continua exercendo o seu papel. Agora, nós como filhos de Deus, nós estamos aqui exercendo um propósito nesta geração. E qual é o propósito? Mostrar que Cristo venceu. Que Cristo venceu a morte. Cristo venceu o inferno. Cristo venceu as trevas e assentou à direita de Deus Todo-Poderoso. Ele venceu. E a palavra de Deus nos garante que nele nós somos mais que vencedores. E que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Então, o povo de Israel que não conseguia viver isto, não conseguia viver o propósito, e eles estavam na terra e aos pouquinhos, eles iam se esquecendo de Deus. Mesmo os profetas sendo levantados para gritar em altos brados: acorde, levante, olha, vocês estão se esquecendo de Deus, vocês estão deixando Deus em segundo plano. Eles não ouviam. Cada um seguia a sua vida. E chegava um ponto desesperador. Chegava um ponto que eles estavam totalmente fora do propósito. E fora do propósito não interessa para Deus. Deus não tem interesse que o homem viva sobre a terra e não cumpra o seu propósito.
Porque para cada ser humano que nasce nesse planeta, Deus tem um propósito. E o propósito é que cada ser humano conheça Cristo. Que cada pessoa conheça Jesus. E saiba que Ele venceu por Ele, que Ele morreu por Ele, que Ele deu a sua vida por Ele. Mas eles perderam o propósito. E todas as vezes que a nação perdia o seu propósito de ser, eles eram lançados fora da nação. Eles eram levados por reis que dominavam e colocados fora, para que lá fora, sobre um rei muitas vezes sanguinário, um rei que destruía, eles pudessem acordar dizendo: nosso Deus é melhor, nosso Deus é melhor, e começassem a clamar para voltar, e começassem a buscar a Deus, porque mesmo em terra estranha, Deus nunca deixou só. Deus sempre levantou os seus profetas lá na Babilônia, nas nações que eles eram lançados. Deus sempre esteve presente, porque o único propósito é que eles voltassem, que eles voltassem a ser luz das nações. E nós vemos aqui nesse relato que a gente acabou de ler, do profeta Zacarias, exatamente isto que está acontecendo. Zacarias e Ageu são profetas pós-exílio babilônico, onde por 70 anos serviram como escravo na Babilônia. Agora estão voltando à terra, e a primeira obra que precisa ser feita é a reconstrução do templo. Porém, não é isto que estão interessados em fazer. Quando eles retornam para a terra de Israel, se eles tivessem realmente mudados, qual seria a primeira coisa a fazer? Construir altar, construir o altar de adoração, construir o templo, reconstruir, aliás, porque ele já tinha sido construído, mas tinha sido derrubado pelo rei Nabucodonosor. Então agora precisava passar pela reconstrução. Mas eles estão voltando, muita gente voltando. Já fazem 2 anos que eles estão na terra e não se preocupam. Não se preocupam por nada. E Deus levanta o profeta Zacarias para chamar a atenção. No versículo 2, o profeta Zacarias diz assim: o Senhor se irou fortemente contra os vossos pais. Quer dizer, quem está voltando agora, irmãos, a maioria deles são os filhos, porque os pais morreram lá no exílio. Poucos pais estão voltando. E eles então, o profeta Zacarias está falando: olha, o Senhor ficou irado contra vossos pais. E o versículo 3: portanto diz-lhes: assim diz o Senhor dos exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Esta geração atual que está chegando tem o poder de romper com o ciclo da desobediência dos pais deles.
porque os pais foram desobedientes. Esta geração poderia agora falar: nós não vamos passar por aquilo que os nossos pais passaram, nós vamos obedecer a Deus, nós vamos ser luz nesta terra. Mas por falta de entendimento estão indo no mesmo caminho, buscando seus próprios interesses. Irmãos, é horrível isso. Nós sabemos que o exemplo vem dos pais, mas se tem como ser diferente do que os pais foram, se tem como aprender coisas novas que os pais não aprenderam, que os pais não viveram, por que não? Porque se esses filhos que estão voltando têm sobre eles pais espirituais, tem profetas, tem homens de Deus para instruí-los, eles não têm o porquê continuar no mesmo caminho de rebeldia, de desobediência, porque tem como aprender a ser diferente, tem como ser diferente. Mas esses moços, esta geração que está chegando, eles estão produzindo os mesmos frutos. E o profeta Zacarias está falando aqui no versículo 4: e não sejais como vossos pais. Irmãos, é forte isso. Quando Deus fala não ser como vossos pais, olha bem, é de arrepiar. Não seja como vossos pais, aos quais clamavam aos quais clamaram os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos, das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor dos exércitos. Então os pais foram rebeldes, não porque lhes faltaram instrução, não porque lhes faltaram direção de Deus, não foi por isso, foi porque o coração é duro, porque o coração endureceu, e eles não deram ouvidos aos profetas, aqueles que estavam ali para instruí-los. Então no versículo 2, nós vemos: o Senhor está desgostoso. No versículo 3, o Senhor diz: tornai-vos. E não sejais como vossos pais. Tornai-vos para mim, no versículo 3. Volte para mim. Irmãos, a gente vê em um entendimento bem simples o amor com que Deus trata. O amor usando os profetas para falar: volte para mim, torna para mim, não seja como vossos pais. Entenda o propósito. Por que eu tirei vocês da terra do Egito? Por que eu salvei vocês? Por que eu trouxe vocês para este lugar? Não sejam como vossos pais. A primeira coisa que Deus deseja não é apenas a volta deles para a terra, é a volta deles para Ele. Eu não quero que vocês voltem para Israel, quero que vocês voltem para mim.
a volta de vocês para o meu coração, a volta de vocês para me obedecer, a volta de vocês para viver a vida que eu tenho para vocês dentro do propósito. Mas a gente enxerga o que? A dureza de coração. Irmãos, a gente volta para a igreja, a gente vem da igreja aos domingos, mas talvez para Deus não. Deus talvez está tão longe da gente, não porque Ele está longe, é porque nós estamos. Não adianta a gente estar no local, no culto. Não adianta, queridos. Deus quer você, Deus quer eu. Em primeiro lugar, o que Deus deseja é eu, é você. Eu quero você. Eu quero o teu coração inteiro. Quero que você compreenda isto. E para de tentar, sabe, me agradar por coisas. Não, amados, Deus não se agrada com coisa. Deus se agrada com quem nós somos em Cristo, com quem nós nos tornamos em Cristo. Se nós estamos crescendo em Cristo, isso é agradável a Deus. Se nós estamos sendo parecidos com Ele, isto é agradável a Deus. Se as nossas ações são ações de justiça, isso agrada a Deus. Se os nossos atos estão no caminho da fé, pela palavra, isso agrada o Espírito Santo. Então no versículo 3 ele diz: volte para mim, torne para mim, volta para mim. Então, voltar para a terra não é suficiente, porque eles estavam na terra. Talvez os de fora diziam: olha, eles voltaram, eles estão louvando, eles adoram a Deus. Mas Deus sabia que não tinham voltado ainda. Deus sabia que o corpo estava presente, mas o coração longe. Coração bem longe dele. Isso não agrada. Lembra que o profeta Isaías também falou a mesma coisa? Esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está distante. Queridos, está na hora da gente fazer uma reflexão. Nós somos responsáveis por esta geração. Nós precisamos estar em Deus. Nós precisamos estar em Cristo, para que sejamos novas criaturas. Porque se nós não estivermos em Cristo, jamais seremos novos. E não sendo novos, não temos condições de ser para Deus o que Ele deseja. Vocês entendem isso? Então, minha reflexão que o Espírito Santo traz para nós nesta noite: volte para mim, não é para a igreja. Volte para o meu coração. Volte para mim, volte aqui, vem para mim. Irmãos, a multidão enche as igrejas. A multidão estava enchendo Jerusalém, cada dia chegava milhares, mas não voltava ninguém para Deus. Mas não voltavam para o Senhor. E esta era a cobrança agora. Volta para mim, não seja como vossos pais, não seja como aqueles que esqueceram, que perderam a direção, que foram rebeldes e que por isso foram morar na Babilônia, por causa que se tornaram idólatras. E por causa da idolatria deles, eles foram para a matriz da idolatria, Babilônia. E eles viram tudo o que aconteceu lá, e tudo que Deus realizou na Babilônia. E que pela oração de Daniel, que entendeu que era 70 anos que eles ficariam ali, e Deus com 70 anos começou usando o rei Dário,
o rei Ciro, para que eles tivessem a libertação e voltassem para a terra. Mesmo o rei dando condições para a construção do templo, eles não queriam. Mesmo o rei dizendo, pode usar do tesouro do rei o dinheiro para a construção. Quero não, precisa não, tá bom assim. Sabe aquele desânimo para as coisas espirituais? Esse é o tempo que nós estamos vivendo. As pessoas têm ânimo para tudo, menos para as coisas de Deus, menos para louvar, para adorar, para buscar, para estar na presença dEle. Nós colocamos obstáculo em tudo, mesmo tendo todas as condições que Deus nos deu. Não é verdade? Porque antes, amados, a gente não tinha as condições que temos hoje. A gente a pé fazia a obra de Deus, de bicicleta fazia a obra de Deus. Hoje temos carros, aviões, temos tudo, e nunca andou tão devagar a obra do Senhor. Sabe que a perseguição pode parar a igreja dessa forma que está indo. A perseguição hoje, talvez não de correr atrás da gente, mas de nos causar, desânimo, enfado dentro do nosso coração. Aquela coisa cansativa, que não conseguimos olhar para Ele. Dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Há uma canseira, não física, uma canseira dentro do meu coração, que eu preciso me libertar dela. Uma canseira, Senhor, um enfado. Isso vem do inferno, isso vem das trevas, e é preciso que o nosso coração se abra, para pedir misericórdia para Deus, para que a gente seja o povo mais animado da terra, para que a gente vença a nós mesmos, e voltem para Deus, e voltemos para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos a opção de não ouvir a voz de Deus, continuar deixando Jesus em último lugar em nossa lista de prioridade. Porém, estaremos vivendo o pior cristianismo de todos os tempos. Casamentos falidos, filhos rebeldes, corações vazios. E o apelo continua: tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós. Jesus fez uma aliança conosco, com seu próprio sangue. A pergunta é: quanto de Deus tem, quanto Deus tem do nosso coração hoje? Quanto Deus tem de nós? Tendo em vista de tudo que recebemos, somos idólatras, como a geração que serviu a Babilônia. A busca incansável de Deus por filho semelhante a Cristo continua. Efésios 3, do 14 ao 20. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus.
Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ele pode mudar isso. Ele pode transformar a fraqueza em força. Ele pode transformar o nosso coração, porque nós somos filhos, queridos. Ele vai contar com quem? Com quem que Deus conta hoje? Naquele tempo era com o povo de Israel. Na Babilônia, onde estivessem, Deus estava sempre usando alguém para profetizar e trazê-los de volta. Hoje é a igreja. Hoje a igreja é a luz na terra, é o sal da terra. Hoje a igreja é que vai dar resposta para aqueles que estão perdidos. A igreja é que vai abrir os olhos dos cegos, através da palavra de poder e de autoridade. Nós não podemos fechar os nossos olhos para esta geração que está perecendo. Eles precisam de nós. Eles precisam de uma igreja viva. Não é de uma igreja religiosa tão somente, mas de uma igreja que faça a diferença. Uma igreja que ama Cristo acima de tudo. Uma igreja que se volta para Ele todos os dias, dizendo: Senhor, eu quero o Senhor. Eu te quero, Pai. Eu quero ser um filho obediente. Eu quero ser um filho de valor. Eu quero que o Senhor olhe para mim e através de mim seja feita a tua vontade. Sabe, querido, está na hora da gente despertar para a grande realidade que o mundo está vivendo. Precisamos oferecer a luz que carregamos e o sal que temos, para que esta geração não pereça na escuridão podre, mas que recebam a luz da vida, a cura para a alma, que as famílias sejam restauradas, que os casamentos sejam restaurados, que a vida, sabe, volta a ter significado real, e não, sabe, da forma como nós estamos indo, os crentes perecendo. Queridos, eles também estavam assim, perecendo, e a causa era somente uma: desobediência. Vamos obedecer a Deus, custe o que custar, pague o preço que tiver que pagar, mas obedeça. Se você obedecer, você não tem que ficar preocupado com nada, mas nada mesmo. Sabe, querido, na Bíblia tem coisas que Deus diz assim: não se preocupe, e a gente tem o poder de se preocupar. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Não, a gente vai preocupar com o dia da manhã. Não estejais preocupados com coisa alguma. Não, a gente tem que ficar preocupado com aquilo que Deus falou para não se preocupar. Se Ele falou para não se preocupar, não se preocupe. Qual foi a única coisa que Ele falou? Ide para todo mundo. E não se preocupe com nada, eu cuido. Então, quando nós temos esta natureza de entendimento, tua preocupação se vai. Você não está preocupado, porque Ele já disse para você não se preocupar. E se nós temos a natureza de Cristo, quando foi que Cristo ficou preocupado com alguma coisa? Amém? Nada. Ele sabia que o Pai estava no controle. Ele sabia que o Pai estava na rédea, segurando tudo. Eu e o Pai somos um. O que você vê eu fazer é o Pai que faz em mim. Então, filho, é descansar. Descanse a tua vida em Deus. Não tem que se preocupar com nada. Deixa Ele ser Deus. Apenas obedeça o que Ele diz. Deixa o Espírito Santo te levar a um nível mais alto de obediência. Porque só assim a nossa vida será testemunho na terra. E as pessoas olharão para nós e buscarão conselhos. Que viu em você a luz de Cristo. E sabe que pode confiar em você. Amém? Sabe que pode confiar em nós. Porque carregamos algo nesse vaso de barro, que é um grande tesouro, que o mundo não pode conter.
De maneira alguma. Somos de Cristo e Cristo é nosso. Só assim, tudo aquilo que nós fizermos será para a glória dele. Quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória do Senhor. Vamos colocar de pé e vamos deixar o Espírito habitar em nós. Aleluia, Senhor. Glórias ao nome dele. Feche teus olhos e diga: Senhor, usa a minha vida. Feche teus olhos e diz: Senhor, eu quero ser bênção nesta geração. Eu quero fazer algo para esta geração. Eu quero conduzir os meus filhos biológicos, meus filhos espirituais, por um caminho novo, por um caminho de paz, por um caminho de segurança, aonde eles alcançarão o entendimento completo de quem Deus é, e vivam entregue a cada dia para servir ao Senhor. Pai Celestial, eu entrego a tua igreja, eu entrego teus filhos em tuas mãos, para que esta geração saiba que há um Deus vivo, Criador dos céus e da terra, e este Deus é o único Deus verdadeiro. Não há ninguém semelhante a Ele. Ele opera sinais e maravilhas. Ele derrama sobre nós a cura. Ele derrama sobre nós o seu milagre. Que neste entendimento, Senhor, nós possamos crescer para a tua glória, para o teu louvor. Que as nossas vidas sejam usadas com poder e grande glória nas tuas mãos. Que o teu Espírito nos leva por este caminho de entendimento, de louvor ao nosso Deus. Por isso, Pai, eu oro pelas famílias aqui presentes, pelos lares aqui representados, que sejam fortalecidos, que sejam cheios do Espírito Santo, que sejam cheios do poder de Deus, sejam curados, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o nosso Deus. Glória a Jesus.